É uma alegria muito grande quando estamos aqui na casa do Senhor para louvarmos o seu nome. Nós temos nesta manhã algumas visitas conosco. Temos um casal que se chama Maurício e Jusilene, onde eles estão sentados. Gostaríamos de vê-los. Onde estão Maurício e Jusilene? Sejam bem-vindos. Eles são de Sinop, Mato Grosso. Estão completando hoje, pastor, 30 anos de casados. E nós vamos incluí-los na oração desta manhã, pelos 30 anos de casamento deles, né? Neste momento, todos aqueles que puderem se ajoelhar conosco para elevarmos a Deus uma prece. Querido Deus que habita nos altos céus, te agradecemos, porque em tão boas circunstâncias nos encontramos neste local para ouvirmos a Tua palavra e ao mesmo tempo te agradecer pelas muitas bênçãos que temos recebido de Ti. Nós te agradecemos pelos dízimos, pelas ofertas, pelos doadores. Que estes recursos sejam destinados para o progresso da Tua obra e que em breve possamos ver Jesus voltando para nos levar às mansões celestiais. Portanto, Pai, toma a Tua igreja em Tuas mãos, para que a Tua obra seja feita com muito amor, com muita dedicação. E nesta manhã, temos aqui ao nosso lado o pastor Adolfo Soares, que abrirá a Tua palavra, Pai. Que ele seja um instrumento Teu, ungido pelo Teu Santo Espírito nesta manhã. Que não seja ele que fale, mas que o Teu Santo Espírito fale através dele. E que a mensagem venha ao encontro das nossas necessidades. Pai querido, aceite a nossa prece nesta manhã. Abençoe o casal que está completando 30 anos de casados. Que eles sejam felizes continuamente. Que a felicidade não pare por aqui, mas continue até Jesus voltar. Para que eles sejam inseridos no Teu reino, dizendo: este é o nosso Deus, e todos nós possamos dizer: a quem aguardávamos. Portanto, Pai, cuida de todos nós, que os ouvintes que estão ouvindo via internet, ao apreciar a mensagem desta manhã, que muitos corações sejam alcançados pela Tua misericórdia e pelo Teu amor. São bênçãos que nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Adolfo Soares, eu até estava brincando com ele ali nos bastidores. Ele pode ter 3 títulos: pastor, doutor e professor. O pastor Adolfo Soares já esteve aqui conosco em outras oportunidades, já fez semana de oração aqui conosco. Ele é o departamental da divisão sul-americana para a área de teologia no Seminário Adventista Teológico e também do Espírito de Profecia. Ou seja, ele ajuda e dá aula para alguns formandos para que sejam pastores. Portanto, pastor Adolfo, foi um prazer tê-lo aqui nesta manhã. E é contigo a palavra com Deus neste momento para a nossa igreja. Amém. Queridos irmãos, feliz sábado. Como o irmão disse, a minha esposa e eu tivemos a alegria de participar de uma semana especial o ano passado, aqui nesta igreja. Foi bênção, pelo menos para nós. E hoje estamos num sábado especial para juntos celebrarmos um evento muito especial. Hoje de tarde, vocês já viram que o cenário está diferente. Hoje de tarde haverá uma programação especial, inédita, haverá transmissão. Será o nosso primeiro simpósio
de Espírito e Profecia dedicado às crianças, não aos pais das crianças, mas às crianças mesmo. Então, um evento todo preparado com carinho, falando a linguagem das crianças. Será realmente uma grande bênção, será um programa inédito. E junto comigo, há uma equipe muito grande que veio acompanhar para o evento dessa tarde. Eu até queria pedir, cadê meus amigos e amigas que estamos juntos para... Fiquem em pé, por gentileza. Podem ficar em pé? Tem mais gente? Tem mais gente. Cadê o Rodrigo? Não estou vendo o Rodrigo. Aqui, o Rodrigo está lá. Muito obrigado, senhoritas, senhoras, rapazes, porque tudo foi feito com carinho para hoje de tarde. Irmãos, eu quero começar lendo um texto bíblico no Antigo Testamento. Você tem a sua Bíblia aí? Pode me acompanhar? 2 Crônicas capítulo 20, versículo 20. 2 Crônicas 20, 20. 2 Crônicas 20, 20. Eu vou ler hoje na Bíblia Nova Almeida Atualizada, que diz assim, 2 Crônicas 20, 20. Você que nos acompanha em casa, também pode acompanhar na sua Bíblia. Na manhã seguinte, levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém, creia no Senhor seu Deus e vocês estarão seguros. Creia nos profetas do Senhor e vocês serão bem-sucedidos. Que texto extraordinário! Você observou que há um condicionante, aliás, duas condições. Diz que se nós crermos no Senhor, o nosso Deus, o que acontecerá? Estaremos seguros. E se nós crermos nos profetas do Senhor, o que acontecerá? Seremos bem-sucedidos. Logo, é muito simples de entender. Se queremos segurança, creamos em Deus. Se queremos êxito na vida, se queremos uma vida bem-sucedida, se queremos uma vida de sucesso, o que precisamos fazer? Crer nos profetas do Senhor. Porque quem crê nos profetas do Senhor, crê em quem no final das contas? No Senhor. Porque os profetas são do Senhor e falam em nome do Senhor. Você percebe então porque aqui e acolá existem movimentos tentando desacreditar aos profetas do Senhor? Porque se os profetas do Senhor não têm crédito, no final das contas, Deus não vai ter crédito. Porque Deus não fala pessoalmente conosco, Ele fala através de quem? Dos profetas. Por isso, esse texto é fundamental, é o nosso ponto de partida. Lembro-me como se fosse hoje, dezembro de 2007. Era uma tarde, um final de tarde, sexta-feira, frio. Eu fechei o livro que estava lendo. O livro chama-se Biografia de Ellen White, escrito por ela mesma, um dos livros mais extraordinários que eu já li na minha vida. Eu fechei o livro, fiquei em pé. Eu era o único naquele espaço ali no Seminário de Teologia, na Universidade de Andrews, em Michigan, Estados Unidos. E eu olhei pela janela, uma janela linda, vidro imenso. Olhei para fora na direção da igreja, do templo, que estava lá na frente. A neve estava caindo. E quando eu fechei aquele livro, eu fiz isso emocionado. E eu estava chorando. Olhando ao redor para que ninguém visse que eu estava chorando. Eu fiquei tão impressionado ao ler esse livro. E fiquei pensando, como é possível
esta senhora, Ellen White, tão frágil, com muito menos recursos do que nós, com muito menos preparo do que nós, com muito menos condições do que nós, a despeito dos seus desafios, a despeito das suas limitações, a despeito da sua doença, como é que ela conseguiu fazer tanta coisa extraordinária? E naquela tarde fria de inverno, o meu coração ficou aquecido com as experiências extraordinárias que essa senhora vivenciou. Quem foi Ellen White? Aqui um resumo, ó. Você vai ver agora um resumo. Ellen White é a escritora mais traduzida de toda a história da literatura. Durante toda a sua vida, Ellen White escreveu mais de 5.000 artigos e 49 livros. Sabe o que é isso? É muita coisa. Manuscrito, sabe deu quanto? Por volta de 100.000 páginas. Sabe o que é isso? Ela teve um ministério de por volta de 70 anos de ministério como mensageiro do Senhor. 100.000 páginas é mais ou menos você escrever 4 páginas por dia durante 70 anos sem falhar um dia. É muita coisa. Mas hoje, continua o texto, incluindo compilações de seus manuscritos, mais de 150 livros estão disponíveis em inglês e cerca de 90 em português. Seus escritos abrangem uma ampla variedade de tópicos, incluindo teologia, religião, educação, saúde, relações sociais, evangelismo, profecias, trabalho de publicações, nutrição e administração. Sua obra-prima, Sobre o Viver Cristão, chamado Caminho a Cristo, já foi publicada em cerca de 150 idiomas. Sabe qual é o seu grau de estudo? Nenhum. Mas a sua biblioteca pessoal tinha um pouco mais de 1.500 livros. Não tinha formação formal acadêmica, mas era uma leitora voraz, como podiam atestar os seus filhos. Nós adventistas do sétimo dia cremos que Ellen White foi muito mais do que apenas uma escritora ou uma autora talentosa. Nós adventistas do sétimo dia cremos que Ellen White foi apontada por Deus para ser uma mensageira especial, a fim de atrair a atenção de todos para as Sagradas Escrituras, auxiliando-nos na compreensão do texto e no nosso preparo para a vinda de Jesus Cristo. Desde os 17 anos de idade até o falecimento, aos 87 anos de idade, em 1915, Deus lhe concedeu por volta de 2.000 sonhos e visões. Essas visões variavam em duração, podendo durar de entre 1 minuto até cerca de 4 horas. Resultado disso são os seus escritos, dos quais eu já mencionei. Os seus escritos são aceitos por nós adventistas do sétimo dia como inspirados, e a qualidade excepcional dessas obras é reconhecida por milhões, inclusive de não adventistas. Muitas pessoas que têm preconceitos contra ela, entendem muito melhor e desaparecem seus preconceitos quando leem os seus livros, porque de fato seus livros são extraordinários. Entretanto, queridos irmãos, a nossa crença em Ellen White como mensageira do Senhor não é um fim último. Não. A nossa crença em Ellen White como mensageira do Senhor é resultado de uma crença muito mais ampla do que crer nela. É o que está escrito em nossa crença número 18, no livro Nisto Cremos. Eu queria que você me acompanhasse na leitura. O dom de profecia é o título da crença 18 dos adventistas do sétimo dia, e diz assim: as escrituras revelam que um dos dons do Espírito Santo é a profecia. Esse dom é característica da igreja remanescente, e nós cremos que ele foi manifestado no ministério de Ellen White.
Seus escritos falam com autoridade profética e provêm consolo, autoridade profética, consolo, orientação, instrução e correção para a igreja. Eles também tornam claro que a Bíblia é a norma pela qual deve ser provado todo ensino e experiência. É exatamente assim que nós adventistas cremos em relação ao dom de profecia. E dentro dessa crença ampla, chamada dom de profecia, nós temos os escritos de Ellen White. Agora, raciocínio aqui comigo. Se há um dom de profecia, isso significa que há o quê? Que há profetas. E a pergunta próxima é: qual é o papel do profeta? Por que os profetas foram suscitados nos tempos bíblicos? No Antigo Testamento ou no Novo Testamento? Qual o papel de Daniel, de Isaías, de Jeremias, de Joel, de Naum, de Abacuque, de Débora? Qual o papel desses profetas e profetisas do Senhor? O pecado levantou barreiras enormes, intransponíveis, entre Deus e o ser humano. Por isso Deus precisou usar métodos de comunicação. E embora Deus tivesse distintos métodos de comunicação, um dos preferidos dele era usar pessoas para se comunicar com essas pessoas, e essas pessoas se comunicarem com pessoas. Assim, Deus escolheu profetas para enviar a eles suas mensagens, e esses profetas enviariam às demais pessoas as mensagens de Deus. Não há tempo aqui de fazer um estudo bíblico sobre o papel dos profetas, não é o propósito desse sermão, mas eu queria mencionar brevemente alguns dos papéis dos profetas, conforme nós vemos no ministério profético deles, no Antigo e no Novo Testamento. Por exemplo, os profetas prepararam o caminho para o primeiro advento de Jesus Cristo. Além disso, como representante do Senhor, os profetas mostraram ao povo que Deus valoriza os seres humanos a ponto de escolher dentre eles mesmos homens e mulheres como seus representantes. Além disso, os profetas eram um constante lembrete da proximidade de Deus com os seres humanos. E tem mais: as mensagens dos profetas cumpriam o propósito da comunicação pessoal de Deus com os seres humanos. E nesse sentido, os profetas funcionavam como porta-voz de Deus, ou mais especificamente como a boca de Deus. Mas não é só isso. Os profetas eram uma forma de manifestação de que a comunicação, a comunhão com Deus e a transformação da graça estava operando transformações na vida das pessoas, inclusive dos próprios profetas. Mas não é só isso. A presença dos profetas punha à prova a atitude de Deus para com seu povo, pois os profetas traziam a imagem correta de Deus. As pessoas ao longo do tempo desenvolveram imagens caricaturizadas de Deus. Os profetas se encarregaram de corrigir as falsas imagens que as pessoas tinham de Deus e apresentar as imagens corretas que deveriam ter em relação ao Pai Celestial. Além disso, os profetas se tornaram parte ativa num plano de salvação. E finalmente, um dos papéis, talvez um dos mais relevantes para nós hoje, é que muitos desses profetas acabaram se tornando autores ou escritores das mensagens recebidas de Deus. Aí você tem livros do profeta Daniel, do profeta Jeremias, do profeta Ezequiel, do profeta Joel. São livros canônicos. Nem todos os profetas escreveram livros, mas não temos registro de vários profetas que escreveram livros aos quais hoje nós podemos acessar. Mas voltemos a Ellen White. Eu disse anteriormente que nós adventistas do sétimo dia cremos que o dom profético foi manifestado na vida e no mistério de Ellen G. White. Mas aí alguém pode perguntar: pastor Adolfo,
Ellen White nasceu em 1827 e morreu em 1915. Isso significa que morreu há mais de 100 anos. Aí surgem algumas perguntas. Por exemplo, podem os escritos de uma escritora norte-americana que morreu há mais de um século ser promovidos com sucesso para pessoas que vivem em 2023 fora dos Estados Unidos? Mais uma pergunta: podem os escritos de Ellen White ter efeito positivo para as novas gerações de hoje, novas gerações estas globalizadas, urbanizadas e sofisticadas? Mais uma pergunta, sejamos honestos, independentemente de sua prodigiosa produção literária, eu disse aproximadamente 100 mil páginas, será que podem os escritos de alguém que escreveu à luz de lamparina, que viajava de charrete, que viajava de trenó puxado por cavalos, que viajou em trens movidos a vapor, podem seus escritos receber aceitação por parte de geração de leitores que em nanosegundos podem interagir com pessoas e eventos em outro lugar do planeta? Será que esses livros não estão ultrapassados? É mesmo possível para essa geração pós-moderna encontrar nos escritos de Ellen White inspiração para se conectar pessoalmente com Jesus Cristo e buscar uma amizade com Deus eterno? E talvez a pergunta mais importante para o culto de hoje: como é que os escritos de Ellen White podem ser apresentados, promovidos, oferecidos a uma geração que cresceu com pouca ou talvez nenhuma exposição ao conteúdo dos livros de Ellen White, seja em casa ou talvez na igreja? Como é que os escritos de Ellen White podem ser apresentados às crianças? Que desafio! Bom, para essa última pergunta, como é que os escritos de Ellen White podem ser apresentados às crianças? Para essa pergunta, hoje de tarde daremos uma resposta maravilhosa. Então não vou me adiantar. Mas entretanto eu queria falar justamente sobre isso: o dom de profecia para as novas gerações. Sabe o que acontece? Para nós adultos, muitas vezes as coisas se resolvem de maneira puramente racional, apologética. De tal forma que se eu perguntar: podem os escritos de Ellen White falar às novas gerações de hoje? Talvez alguém se levante dizendo: claro que se pode, pastor Adolfo. Eu tenho provas, eu tenho argumentos, eu tenho provas históricas, provas científicas de que o que Ellen White disse faz sentido. A saúde, a educação, a filosofia, a sociologia, etc. Teoricamente, essas provas de fato poderiam validar a relevância e a confiança nos textos de Ellen White. Mas sabe de uma coisa? Diferentemente de nós adultos, as novas gerações de hoje não são atraídas pela apologética. Não são. Um exemplo disso são afirmações populares que vira e mexe eu escuto de adolescentes e jovens, que é mais ou menos assim: pastor Adolfo, você tem a sua verdade, ele tem a verdade dele, ela tem a verdade dela, o outro tem a verdade dele e eu tenho a minha. Portanto, sabe de uma coisa? Vamos viver felizes, em harmonia e em tolerância, cada um de nós com a nossa verdade. Por isso, usar uma estratégia meramente apologética com as novas gerações talvez deixe você desanimado. Não será suficiente. A pergunta é: o que fazer? O que fazer? Eu acho que a melhor estratégia é ir à Bíblia. No livro de Atos, vai comigo por gentileza, no livro de Atos, você sabe que o apóstolo Paulo teve o desafio de ministrar a palavra de Deus na sua época à sociedade secular. E no livro de Atos há registro
de 2 dos seus discursos feitos especificamente para sociedades pagãs, totalmente seculares. Atos 14 é um deles. Paulo e Barnabé em Icônio. Você vai ler ali que no versículo 8, diz assim, 14:8, em Listra. Listra foi o lugar onde Paulo apresentou a palavra, os valores bíblicos, uma sociedade pagã, que não queria saber da Bíblia. Listra hoje fica na Turquia. E em Atos capítulo 17, avança só mais 2 páginas, Atos 17, versículo 16, apresenta o discurso de Paulo onde? Onde? Em Atenas. Onde que fica Atenas? Na Grécia, outra sociedade pagã na época. Muito bem, então nós temos Paulo falando para as sociedades pagãs, em Listra e em Atenas. Aí você pergunta, e qual foi o método dele? Mas antes disso, olha ali, um resuminho do que aconteceu lá. Em Listra, Paulo conecta seu público com o Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que há neles. Em Atenas, Paulo faz a ponte com o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, Senhor do céu, da terra, que não habita em santuários feitos por mãos humanas. Estrategicamente, Paulo, que era muito inteligente, ele entendeu que, embora essas sociedades fossem seculares, havia um conceito de divindade nessas sociedades. Ele usou isso para falar do Deus único, do Deus Criador. Mas qual era o método de Paulo? Temos que ler 1 Crônicas, aliás, 1 Coríntios. Vai comigo um pouquinho à frente, por gentileza. 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 19 a 23. Aí está o método do apóstolo Paulo. 1 Coríntios 9, 19 e 23. Porque sendo livre de todos, e nessa primeira frase ele fala do seu sacrifício pessoal. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. A seguir, Paulo fala da sua identificação com o público. Para com os judeus, me fiz judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não estava debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de por todos os modos salvar alguns. E no final ele dá o fundamento e aquilo que foi mantido. Tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Percebe? A identidade não foi mudada, apenas a estratégia foi mudada, de acordo com a circunstância. Então, o apóstolo Paulo não defendia a descaracterização do Evangelho e nem a diluição da mensagem divina. Ao contrário, ele descreveu uma contextualização da mensagem para alcançar as pessoas. Esta contextualização tinha o objetivo de identificar-se com as pessoas. Assim, como eu coloquei na próxima frase que você vai ler aí comigo, a contextualização de Paulo não era modificação da revelação divina, mas a tradução da verdade divina. O problema com muitos evangelismos e evangelistas e influenciadores hoje é que estão não apenas traduzindo, estão modificando a palavra de Deus. Paulo nunca fez isso. Ele jamais modificou o conteúdo. Ele apenas traduziu o conteúdo para que as pessoas pudessem entender esse conteúdo. É isso que uma grande equipe, que será conhecida hoje de tarde, fez com o presente de Nick. Eu coloquei uma imagem ali a seguir. O presente de Nick, que será lançado hoje de tarde,
mostra que é possível, por exemplo, contextualizar Ellen White para que as crianças entendam. Esse é o grande objetivo do presente de Nick. Nós estamos seguindo exatamente o método do apóstolo Paulo. Não estamos alterando, não estamos modificando a revelação. Apenas estamos traduzindo-a numa linguagem que as crianças sejam capazes de entender. O presente de Nick é um desenho extremamente querido pelas famílias, pelas crianças. E mediante esse seriado, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, na América do Sul, tem apresentado a série O Grande Conflito, numa linguagem que as crianças são capazes de entender. Por isso, queridas famílias, a fim de trazer Ellen White para as novas gerações, é necessário algumas estratégias. E eu quero aqui, caminhando para o final, mencionar 3. Vamos lá. Primeira, um apelo a uma metanarrativa com a qual as novas gerações se identifiquem. Metanarrativa é um discurso amplo. Todos nós gostamos de histórias, de narrativas. Crianças, juvenis, adolescentes não são diferentes, também gostam. As novas gerações estão acostumadas à metanarrativa da luta entre o bem e o mal. Olha aqui que Ellen White diz sobre a luta entre o bem e o mal. No livro O Grande Conflito, na página 12, olha aqui que ela diz: mediante a iluminação do Espírito Santo, as cenas do prolongado conflito entre o bem e o mal foram patenteadas à autora destas páginas. De quando em quando me foi permitido contemplar a operação nas diversas épocas do grande conflito entre Cristo, príncipe da vida, o autor de nossa salvação, e Satanás, o príncipe do mal, o autor do pecado, o primeiro transgressor da santa lei de Deus. E ela diz: a inimizade de Satanás para com Cristo manifestou-se contra os seus seguidores, o mesmo ódio aos princípios da lei de Deus, o mesmo expediente de engano, em virtude do qual se fez o erro aparecer verdade, pelo qual a lei divina é substituída pelas leis humanas e os homens são levados a adorar a criatura em vez do Criador, podem ser divisados em toda a história do passado. E ela continua dizendo: os esforços de Satanás para representar de maneira falsa a caráter de Deus, para fazer com que os homens nutram um conceito errôneo do Criador e assim o considerem com temor e ódio em vez de amor, seu empenho para pôr de parte a lei divina, levando o povo a julgar-se livre de suas reivindicações e sua perseguição aos que ousam resistir a seus enganos, têm sido prosseguidos com persistência em todos os séculos. Podem ser observados na história dos patriarcas, profetas e apóstolos, mártires e reformadores. Nos escritos whiteanos, a teologia do bem e do mal, ou do grande conflito, é uma linha dourada. É um fio dourado que percorre do início ao fim. Então, olha só. Considerando que a mente dos nossos meninos e meninas está acostumada a entender que é uma luta entre o bem e o mal, ou seja, que essa metanarrativa é compreendida por elas, o que nós devemos fazer? Usemos isso para falar do conflito entre Deus e Satanás. Aliás, veja essa imagem, você vai se lembrar do que estou falando. Lembra dessa série? É a série O Grande Conflito. Em linguagem de hoje, os escolhidos, os ungidos, o libertador, os embaixadores, os resgatados. Usem esse material para falar do amor de Deus e que no final Deus será vencedor. Segunda estratégia, vamos lá, número 2, um apelo ao anseio metafísico. Você lembra que está escrito em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11? Eclesiastes 3:11 diz assim, ó: Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Agora preste atenção: também pôs a eternidade no coração do ser humano. Sabe o que significa isso? Significa que no coração dos nossos meninos e meninas existe o anseio pela eternidade, existe o anseio por Deus, existe o anseio por aquilo que é divino, existe o anseio por aquilo que é sobrenatural. Está aqui no coração, está na mente. Portanto, nós devemos usar de mecanismos para que esse anseio seja alimentado. Olha as imagens a seguir.
São livros que podem ajudar nesse sentido. Caminho a Cristo, O Libertador, Vida de Jesus, O Maior Discurso de Cristo. Esses livros são tão extraordinários, porque falam para esse anseio, suprem esse anseio, porque falam de conversão, falam de oração, do amor de Deus, de crescimento cristão, de santidade, de perdão, de estudo da Bíblia, de testemunho cristão. Por isso, irmãos queridos, famílias, pais, mães, por favor, leiam esses livros com os seus meninos e meninas em casa, nos cultos. E número 3, um apelo aos seus meios de comunicação de alta tecnologia. É uma luta que muitos de nós pais temos. É que os nossos meninos e meninas muitas vezes não querem os meios convencionais. Muitos deles, por exemplo, não querem ler a Bíblia de papel, a lição de papel, os livros de papel. Eles preferem ouvir podcast, ouvir os livros, preferem ler livros eletrônicos. E muitos pais se aborrecem com isso. Querido pai, querida mãe, com todo respeito, qual é o problema em seu filho querer ouvir um livro, um bom livro? Nenhum problema. Deixe os meninos terem um anseio por meios de comunicação de alta tecnologia. Ah, é? Então procure livros de Ellen White que atendam a esse anseio. E na verdade nós temos, coloca a imagem assim por gentileza, olha aqui, ó. Vocês conhecem esses sites? São preciosíssimos. Estão todos os livros de Ellen White, na língua que você quiser. Se um dia seu filho chegar e falar: ah, mãe, eu queria ler o livro de Ellen White, só se for em japonês, pede para entrar lá. writings.org, está livre, na língua que ele quiser. É japonês, é chinês, espanhol, alemão, francês, italiano, está lá. Não se aborreça se o seu filho não quer ler livro físico, ele prefere livro eletrônico. Dá um jeito de encontrar um leitor eletrônico para ele, e que ele baixe os livros de Ellen White. Aliás, eu não sou garoto, mas eu digo para vocês, prefiro ler livro eletrônico. Eu carrego meu Kindle para lá e para cá. Todos os livros de Ellen White estão no meu Kindle e no meu celular. Estou numa fila esperando, estou lá lendo Ellen White. Olha ali os sites, ellenwhitecpb.com.br, um site preciosíssimo, centralwhite.org.br. Você tem dúvidas sobre Ellen White? Teu menino tem perguntas sobre Ellen White? Tua filha tem perguntas sobre Ellen White? Pede para entrar, centralwhite.org.br. Qualquer pergunta, dúvida que ele tiver, ele vai encontrar resposta nesse site. Respostas curtas de uma página, respostas longas de artigos, e vai encontrar todos os livros de Ellen White em PDF. Ah, pastor Adolfo, meu filho gosta de ouvir. Está aí, ó. ellenwhiteaudio.org. Os livros de Ellen White em áudio. Eu faço isso também. Quando vou de casa até o escritório, demoro 15 a 17 minutos. Conecto o meu celular, eu não vou ouvindo música não, vou ouvindo Ellen White. Em praticamente uma semana e meia, eu escuto um livro de Ellen White. E vê essa imagem do lado aí, Bible Plan. Vocês conhecem o Bible Plan? Bible Plan está ali no cantinho, ó, no canto direito. Bible Plan é um aplicativo maravilhoso, de graça. Sabe de que é? Tem para os diversos tipos de celulares, iOS e Android. Sabe o que é? É a série de Grande Conflito de Ellen White, em texto e áudio. Você pode ler e ouvir ao mesmo tempo. Quanto custa? Nada. A igreja fez isso para você com carinho. Tem uma pergunta que eu quero fazer, e com isso vamos indo para o finalzinho. Por que é tão importante insistir com a leitura de Ellen White? Por quê? Há alguns anos atrás, 2 pesquisadores adventistas, chamados Roger Dudley e Des Cumming Jr., pesquisaram alguns milhares de pessoas e fizeram algumas perguntas.
Uma delas era a diferença que ler Ellen White fazia na vida deles. Cruzaram os dados e olha os resultados espetaculares dos benefícios de ler Ellen White. Vamos lá. 82% dos leitores regulares dos escritos de Ellen White avaliavam sua relação com Jesus como sendo íntima, em comparação com 56% dos não leitores. O que significa isso? Ler os livros de Ellen White nos aproxima ainda mais de Jesus Cristo. Segundo, 82% dos leitores regulares de Ellen White indicavam um alto grau de certeza de estar bem com Deus, em comparação com 59% dos não leitores. Sabe o que significa isso? Ler os livros de Ellen White nos permite sentir-nos melhor em relação à nossa amizade com Jesus Cristo. Próximo, os leitores de Ellen White estavam 24% mais envolvidos em atividades missionárias e serviços cristãos do que os não leitores. Sabe o que significa isso? Quem lê Ellen White se envolve mais na missão. E finalmente, 82% daqueles que liam Ellen White regularmente também tinham estudo pessoal diário da Bíblia, em comparação com 45% dos não leitores. Sabe o que significa isso? Quem lê Ellen White é porque já lê a Bíblia. Irmãos queridos, eu fiz umas contas rápidas aqui. Se você ler Ellen White 5 páginas por dia, não mais do que isso. Irmãos, sabe que quanto tempo você vai gastar para ler 5 páginas? 10 minutos. Se você ler 5 páginas por dia, 10 minutos, significa que você vai ler 150 páginas por mês. Correto? Significa que você vai ler 1.800 páginas por ano. Está certa a minha matemática? Sim? Sabe o que significa isso? Se você ler 5 páginas de Ellen White por dia, 10 minutos, em um ano você terá lido Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, O Desejado. Em um ano e meio você terá lido Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, O Desejado, Atos dos Apóstolos e O Grande Conflito. Sabe fazendo o quê? Lendo 10 minutos por dia. Com todo o carinho e respeito que eu tenho por vocês, não venham me dizer que vocês não têm 10 minutos por dia, porque isso não acredito. Eu acho que nós estamos perdendo muito tempo. E sabe o que é pior, nós adultos? Nós queremos que os nossos filhos leiam, sendo que nós não estamos lendo. Temos que ser modelos para eles. Se eles nos virem lendo, eles também poderão ler. A nova geração de hoje quer se conectar com Ellen White e pode se conectar com Ellen White. Entretanto, nós como família e como igreja temos que ter estratégias e temos que dar o exemplo. Eu queria dizer que a voz profética é como um fogo cuja chama precisa ser mantida acesa constantemente. É dever das famílias manterem essa chama acesa, a chama da palavra em cada lar. É dever das famílias manterem a chama da voz profética acesa em cada santuário do lar. Nós adultos estamos convencidos que isso é bom. E se nós adultos estamos convencidos que isso é bom, então fica mais fácil convencer os nossos meninos e meninas que isso é bom. Levá-los à Bíblia, levá-los à voz profética e levá-los diretamente aos escritos de Ellen G. White. Eu faço um desafio a esta igreja e a quem nos acompanha. Eu faço um desafio com a convicção que nós temos. Levemos os nossos meninos e meninas a se aproximarem da voz profética da palavra do Senhor, e consequentemente eles se aproximarão dos livros de Ellen White.
Irmãos queridos, vamos manter a chama acesa. É sobre isso que o coral vai cantar agora. Acompanhemos. Precisam saber que Cristo virá nos buscar. O que faremos para abreviar? O que seremos até Cristo voltar? Que a gentileza, para orarmos. Querido Deus,
Muito obrigado pela tua palavra, que toca o nosso coração sempre. Obrigado pela voz profética, que desde o Antigo Testamento fala o nosso coração. Obrigado pela mensageira do Senhor, que foi suscitada em tempos tão desafiadores e que até hoje ilumina o nosso caminhar. Obrigado pelos recursos, pelas estratégias, pelos materiais que a igreja tem preparado para alcançar as distintas faixas etárias. Há muito material. Que bênção, Pai. Há muita gente competente, há muita gente capaz, muita gente criativa, inteligente, que ajuda esta igreja a criar materiais, livros, vídeos, áudios, textos, para alcançar cada pessoa na sua individualidade. Obrigado também porque há materiais para as nossas crianças. Obrigado pelo presente de Nick, que é um desses materiais queridos que tem falado ao coração de milhares de meninos e meninas. Muito obrigado. Tudo tem apenas um objetivo: trazer a tua palavra ao coração de todos, sem alterar o conteúdo, apenas traduzindo-o para que todos possam compreender. Abençoa esta igreja querida, que sempre está comprometida com a tua palavra. Que a bênção alcance cada lar, cada família, cada homem, cada mulher, cada menino, menina, com seus sonhos e desafios. Que todos nós, acima de tudo, vivamos para cumprir o teu propósito. Um dia, em breve, cremos, estaremos ao lado de Cristo, ouvindo dele as mais lindas histórias. Enquanto esse dia não chegar, ajude-nos a cumprir a missão, mantendo a chama acesa. Amém. Amém. Olá, querido amigo, querida amiga que está nos assistindo neste momento. Que bom que você ficou um pouquinho mais além da mensagem do culto. Deus tem feito um apelo ao seu coração. Há muitos corações. E eu quero falar para você, querido amigo, amiga que me assiste nesse momento, que está sentindo e recebendo o convite do Espírito de Deus para tomar a sua decisão pelo batismo. Acesse o link que aparece na sua tela ou na descrição desse vídeo. Entre em contato conosco, que nós vamos lhe ajudar a tomar os passos necessários até que este grande dia chegue para a sua vida. O dia em que você descerá as águas e vai selar o seu relacionamento com Jesus para todo sempre. Que Deus te abençoe grandemente. Não deixe para amanhã essa decisão que é a mais importante da sua vida. Tome sua decisão agora mesmo. Acesse o link, entre em contato conosco e nós vamos lhe ajudar. Um grande abraço, que Deus te abençoe ricamente. Até logo.